Todo o Brasil acompanhou um índice de incêndios alarmante que cobriu o país de fumaça e queimou todos os nossos biomas de forma avassaladora. Os governos em todas as esferas lutam com todas as forças disponíveis, disponibilizando equipe, recursos e aeronaves, mas só agora, meses depois, começa a ter resultados. O clima extremamente quente e seco coloca em xeque a efetividade das ações para combater o fogo, mas nosso foco deve se virar para a seguinte questão: como o fogo surgiu? Diversos especialistas apontam que o fogo espontâneo é muito raro no Brasil e que 95% dos incêndios começaram em propriedades rurais posteriormente alastrando para as florestas. Veja no nosso resumo as novas ações e evidências cabais de que o agro sabota o meio ambiente e a saúde de todos os brasileiros com ações criminosas. Mas antes, se inscreva no canal da Mídia Ninja e ative o sininho para receber todas as informações mais quentes da política brasileira. Segundo o levantamento inédito da agência pública, a Fazenda Bauru, no município de Couniza, foi a que teve mais focos de incêndio registrados esse ano, com 608 focos detectados, muito mais que qualquer fazenda do país. A Fazenda Bauru tem um histórico envolvendo incêndios criminosos. Em 2022, uma operação policial descobriu um plano para fazer um novo Dia do Fogo. Mas quem é o dono ou a dona da Fazenda Bauru? A resposta é uma briga judicial. De um lado, uma dupla formada por um ex-governador condenado a 6 anos por corrupção e lavagem de dinheiro, Silval Barbosa, do MDB, e um ex-deputado condenado a 26 anos de prisão por desvio de recursos públicos, José Riva, do PSD. Do outro lado, um grupo empresarial que diz ter levado o calote dos políticos no processo de venda da fazenda. A empresa responsável acumula pelo menos 18 milhões de reais em multa por crimes cometidos em anos anteriores. A ministra do Meio Ambiente deu uma entrevista hoje em que foi categórica sobre a responsabilidade do fogo que arde em todo o país. Qualquer incêndio se caracteriza como um incêndio criminoso. Há uma proibição de uso do fogo em todo o território nacional. Os estados, os últimos que fizeram o decreto de proibição do fogo foi o estado de Rondônia e o estado do Pará. Há mais ou menos uma semana e meia atrás, o estado de Rondônia e o estado do Pará, há 2 semanas. E o Ministério do Meio Ambiente, já desde o meio do mês de abril, que havia estabelecido o alerta para que os estados fizessem a decretação da proibição do uso do fogo. Nós estamos vivendo uma seca severa, praticamente em todo o território nacional, e essa proibição caracteriza que qualquer incêndio está sendo feito contrária à lei, e isso caracteriza crime. Obviamente que as penas hoje, elas são, eu diria, inadequadas para combater aqueles que desrespeitam a lei e usam o fogo, criando essa situação dramática no nosso país. Por quê? A pena é de 2 a 4 anos de prisão. Quando a pena é leve, às vezes ela é transformada em algum tipo de pena alternativa. E ainda você tem uma atitude como de alguns juízes que relaxam completamente a pena. Ou seja, tem um crime contra o meio ambiente, um crime contra a saúde pública, um crime que está sendo praticado contra o patrimônio e a economia brasileira, e temos uma pena que é muito leve. Por isso que na sala de situação estamos trabalhando para a elevação da pena. Tem projetos de lei no Congresso Nacional, como o do senador Contarato, que estabelece que o fogo com intenção de queimar deve ser considerado um crime hediondo. Nós temos um esforço que precisa ser feito na direção da investigação. A investigação, nesse momento, a Polícia Federal tem 52 inquéritos abertos. Como você falou, o presidente Lula ligou para o presidente Barroso para que haja suporte legal para que essa investigação possa acontecer com mais velocidade, e temos aí toda uma articulação que vem sendo feita pelo ministro Lewandowski. Uma coisa importante é o trabalho de inteligência. Com o trabalho de inteligência a gente consegue pegar, inclusive, quem são os articuladores, quem são os mandantes, para além daquele que você viu ou por alguma razão tem um registro dele ateando fogo. O governo do presidente Lula vai anunciar hoje um pacote de medidas contra as queimadas.
que se espalham em todos os biomas e territórios do Brasil. Ele convocou para antes do anúncio uma reunião com chefes dos demais poderes para articular medidas de combate à crise climática. Segundo o Palácio do Planalto, confirmaram presença os presidentes do STF, Luiz Barroso, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Ontem, Lula ficou reunido com ministros, incluindo Marina Silva, até a noite, e segura o anúncio para depois da reunião, pois envolve medidas que dependem dos outros poderes como medidas provisórias. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, defendeu o aumento de penas para pessoas que colocam fogo e citou um projeto de lei do senador Fabiano Contarato que torna a prática crime hediondo. Marina e Lula estiveram reunidos ontem no Palácio do Planalto, envolto em fumaça para alinhar os detalhes do pacote de medidas climáticas que será anunciado hoje. A ministra afirmou: "Tem um crime contra meio ambiente, contra a saúde pública, contra patrimônio e a economia brasileira e temos uma pena que é muito leve. Por isso, na sala de situação, estamos trabalhando para a elevação da pena. Tem projetos de lei no Congresso Nacional, como o do senador Contarato, que estabelece que o fogo com intenção de queimar deve ser considerado crime hediondo. Aí você vai ter uma pena muito mais forte." A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, relatou que brigadistas de incêndio do povo Suruí foram recebidos à bala por criminosos que ateavam fogo nas suas terras. A Força Nacional foi acionada para intervir no local. A ministra afirmou também que hoje todo o fogo é criminoso, que não há combustão natural no Brasil e que a Polícia Federal investiga centenas de casos. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos, na região serrana do Rio de Janeiro, é uma das diversas unidades de conservação do país que vem sofrendo com os incêndios florestais. As chamas atingem locais de difícil acesso, o que dificulta o combate. De acordo com o biólogo Ernesto Viveiros de Castro, chefe do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, somente após o fim do incêndio é que a perícia entrará em campo para dar suporte às investigações. No entanto, ele é taxativo. Certamente alguém pôs fogo. Sua principal hipótese é de que as chamas tenham se alastrado a partir de áreas rurais vizinhas à unidade de conservação. O presidente do STF, Barroso, declarou que Lula o ligou preocupado com queimadas. Ambos compartilharam a preocupação e a necessidade de empenho de todos os poderes. Barroso é conhecido por ser preocupado com questões do meio ambiente, e o Supremo tem adotado uma postura ativa para tratar do tema. No governo de Jair Bolsonaro, a Corte interviu diversas vezes no desmonte das políticas de proteção que foi posto em curso, mostrando que os ministros vão atuar. Dino liberou recursos extraordinários para a ação federal e determinou que a União e os estados apresentem o que estão fazendo para combater as queimadas. Nossa conclusão é que a ação coordenada de criminosos para incendiar as florestas e roubar terras colocam toda a população em risco, além de ameaçar a nossa rica biodiversidade por pura ganância. Esses crimes devem ser investigados e punidos com extremo rigor, e nós vamos acompanhar e cobrar que essas medidas sejam tomadas. Inscreva-se no canal e faça parte dessa corrente de proteção do nosso país.